Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o seu espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E neste mês de agosto é celebrado em todo o mundo a campanha de enfrentamento à violência doméstica Agosto Lilás, violência contra a mulher de uma forma geral. E existe uma correlação entre as mulheres que têm câncer e esse enfrentamento. Esse é o tema da nossa pauta de hoje e quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a médica oncologista Manuela Galvão, a quem nós já agradecemos pela presença. Seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui conosco, doutora. Boa tarde, obrigada, Arlen. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Talvez para a maior parte das pessoas, uma coisa não tenha uma relação objetiva com a outra. Soe até estranho, violência doméstica, câncer nas mulheres. Qual é a relação e qual é o impacto dessa violência nas mulheres que enfrentam a doença? Então, eu quis trazer esse tema exatamente pela relevância dele, né? Nos consultórios de oncologia clínica, é perceptível para os colegas oncologistas que as mulheres sofrem alguns tipos de violência. Então, a gente fala da violência, o abandono, uma violência psicológica, né? Então, mulheres que tiveram câncer, que têm uma doença crônica, elas apresentam até 6 vezes mais chances de serem abandonadas pelos seus parceiros. E, além disso, a violência doméstica também. Então, essas mulheres que têm câncer, elas podem enfrentar 2 vezes mais chances de sofrer algum tipo de violência nesse sentido. Então, é por isso que é tão relevante a gente estar conversando a respeito dessas questões. Acredito, inclusive, que é importante esclarecer que o próprio abandono é considerado um tipo de violência, no caso dessa situação em particular, quando a mulher já está fragilizada, precisando de suporte, muitas vezes até lutando contra si, não é? Psicologicamente falando. Exatamente. Assim, o câncer por si só já é uma doença que traz muito sofrimento. Então, você imaginaria que passar pelo câncer, a paciente não deveria ter outro tipo de sofrimento. Já corre muitas perdas na vida da mulher. Então, algumas vezes elas precisam se ausentar dos seus trabalhos, outras vezes da sua rotina diária. Ocorre uma perda física, assim, de reconhecimento mesmo. Isso tem um impacto muito grande na autoestima, porque aí você imagine que algumas dessas mulheres precisam fazer mastectomia, que é a retirada da mama. Lógico que hoje a gente já evoluiu os tratamentos, né, a parte cirúrgica, para umas cirurgias mais conservadoras. Mas em algumas situações isso não é possível. Então tem a perda da mama, tem a perda da sua rotina, às vezes de ter que interromper seu trabalho. Tem algo muito importante que é a perda do cabelo, né? Então, assim, alguns tratamentos precisam usar quimioterapias que caem o cabelo e essa mulher perde isso. Isso é muito impactante para ela. Então, essa perda da autoestima tem um impacto muito forte na vida dessa mulher e no seu relacionamento como um todo. E, além disso, tem uma questão muito forte, especificamente para pacientes com câncer de mama, que é a questão do hormônio. Então, alguns tipos de câncer de mama, eles estão relacionados ao hormônio feminino, que é o estrógeno. Então, a perda desse hormônio, porque o tratamento a gente faz com que a paciente caia a concentração desse hormônio, então a perda desse hormônio pode deixar essa mulher mais estressada, um pouco mais impaciente, e isso vai ter impacto com as pessoas que estão ao redor. Então, as pessoas que estão ao redor precisam entender o que essa mulher está passando para poder apoiá-la. Só que é tanta mudança que aí acaba tendo um impacto muito negativo no relacionamento. Isso a deixa mais vulnerável e pode ocasionar essa violência doméstica também. É até bom o fato de eu ser homem aqui, para tentar ajudar alguns aspectos, em alguns aspectos que eu gostaria de colocar, por já ter tido a oportunidade de entrevistar, de conversar com mulheres mastectomizadas, com mulheres que fizeram o implante ali da prótese. E para o homem, muitas vezes, perder o cabelo, até eu já estou perdendo um pouquinho aqui, é natural, pode ser algo comum. Retirar a mama, por vezes na ótica masculina, pode parecer perder uma parte de um corpo, mas que
dá para superar. Mas é importante dizer que esses são símbolos femininos. A mulher se identifica quando os vê. A própria mama tem uma simbologia e uma importância por estar ligada à maternidade, à geração da vida, à identificação como mulher. E esse é um grande impacto, no final das contas, que deve ser considerado por toda a sociedade, no final das contas, porque essas mulheres trabalham, têm convívio familiar, afetivo. Sim, até a própria sexualidade, né? Ela fica sem querer mostrar o novo corpo, né, ao companheiro. Então, assim, tem todo esse processo. São perdas muito, muito importantes, assim, né, na vida da mulher. O cabelo, assim, se eu comentar com você, tem mulheres que sentem mais perder o cabelo do que a mama. Né? Porque quando a paciente ela fica careca, então parece que a sociedade sabe que ela está passando por isso. E às vezes existe uma vergonha de passar por isso. Existe um preconceito delas mesmo, porque elas acham que algo que elas fizeram a deixaram naquela situação, e quando não é bem assim, né? São vários fatores que levam ao desenvolvimento do câncer. Então é muita coisa para lidar num momento tão difícil para ainda ser abandonada, né? Então, assim, é preciso de muito apoio, uma rede de apoio de familiares, de amigos, de companheiro, e para não acontecer o abandono. A gente conversa aqui com profissionais de diversas áreas da saúde nesse programa. De todas elas, no final das contas, a gente já esgotou até o rol, graças a Deus, dando oportunidade para todo mundo. E eu sempre ouço dizer que quando alguém da família, alguém muito próximo adoece, quem convive também precisa do suporte, de um acompanhamento e, às vezes, até de um tratamento, a depender da necessidade, da patologia enfrentada ali por aquele ente, por aquele amigo. A gente tem uma frase que é: o cuidador também adoece. Então, assim, o cuidador próximo que está ali, que leva essa paciente para consulta, que leva essa paciente para aplicação, ele precisa de um cuidado muito grande, porque, de fato, ele pode adoecer. Então, assim, todas as pessoas que estão envolvidas diretamente no tratamento desse paciente, ele precisa de um apoio psicológico. Os centros de quimioterapia, os centros de oncologia, faz parte da equipe multidisciplinar, tem um psicólogo, nutricionista, né, tem um farmacêutico, porque eles vão precisar desse suporte para conseguir enfrentar, né? Algumas vezes esse suporte o paciente busca, e algumas vezes, quando o paciente não busca, a gente oferece, mas nem sempre é aceitação. Muitos acham que não precisa. Não, doutora, não precisa, não precisa agora. Eu sei muito bem lidar com isso, mas, de fato, todos precisam. Assim. Eu perguntei isso justamente para tentar entender como é que é essa abordagem e a aceitação por parte dos companheiros dessas mulheres que estão enfrentando a doença. Existe ainda uma resistência, tanto pelo tabu mesmo, até pela ignorância, o desconhecimento de saber o quanto isso vai ser necessário para evitar uma separação, para evitar os problemas e para, claro, mitigar essas consequências que são até naturais decorrentes desse tratamento da mulher? Sim. Então, essa orientação é dada nas primeiras consultas, mas, assim, qual é a rotina que a gente costuma perceber quando as mulheres adoecem? A gente vê muito mais pessoas relacionadas à família, mais envolvidas do que o próprio companheiro, assim, eu digo nas consultas e nos dias de aplicação. Então, elas costumam ir com mãe, com irmãs, com primas, às vezes até parte da nossa, do oncologista solicitar a presença, né, para trazer esse companheiro. Lógico que não é sempre, mas isso acontece com mais frequência quando as mulheres ficam doentes. Quando os homens ficam doentes, a gente percebe que as mulheres, as companheiras, elas são mais presentes no tratamento dos homens. Então, a gente oferece essa ajuda, mas eu percebo que os homens ainda não ficam tão engajados no tratamento como as mulheres ficam quando os seus parceiros adoecem. E é importante, no final das contas, ter esse apoio do companheiro, daquela pessoa amada com quem já convivemos, para avançar, talvez até na esperança da recuperação, para ter o acolhimento natural, para encontrar forças para continuar lutando, já que por vezes é um pouco difícil enfrentar determinados momentos, sobretudo como esse, das pessoas que fazem químio, que fazem rádio, perdem o cabelo, da mastectomia. Isso, são altos e baixos, né? Vai ter aqueles momentos que a paciente vai estar muito confiante de que tudo vai dar certo, mas vão ter os momentos em que ela vai estar acreditando que nada vai dar certo e que vai se perguntar por que está fazendo aquilo, e
ser abandonado, não ter essa ajuda do companheiro, vai impactar negativamente na adesão dela ao tratamento, né? E eu acredito que o oposto também favorece. Sim, com certeza. Quando existem casais que estão mais unidos, que resolvem enfrentar aquele período juntos, é mais fácil para a paciente, mais fácil no sentido assim, mais leve de levar as mudanças que ocorrem durante todo o tratamento. E talvez a gente ache até que o câncer ainda é algo muito enigmático, talvez pela falta de contato com a mulher que enfrenta um câncer de mama ou algum outro tipo de câncer, que é algo que não acomete muitas pessoas, mas no final das contas, o câncer é um problema de saúde pública. Exato. E no final das contas também, a gente percebe que há um aumento na divulgação dos casos. Eu não digo dos casos em si, mas pelo menos da divulgação, quer seja por um aumento efetivo, quer seja pela quantidade de diagnósticos aumentado, mas é uma realidade e a gente precisa conhecer um pouco melhor e, naturalmente, encarar isso de frente para tentar vencer a doença, já que é possível alcançar até mesmo a cura. Esse assunto é relevante exatamente por isso, porque nós não estamos falando de uma doença rara, né? É uma doença que é muito prevalente no nosso país. Então, se a gente for pensar nas causas de morte, o câncer é a segunda causa de morte no país. A gente só perde para as doenças cardiovasculares. Então, assim, é uma patologia frequente. Então, você ter um abandono de mulheres com diagnóstico com esse tipo de patologia, que é uma patologia frequente, então, é algo muito relevante. Então, é necessário realmente reforçar isso aí com os maridos, reforçar também para essas mulheres que, se elas se sentirem abusadas, se sentirem expostas a alguma situação constrangedora, elas precisam denunciar, porque a Lei Maria da Penha, ela contempla a violência psicológica. Importante, inclusive, dizer que essa temática em particular agora é tema, inclusive, de uma campanha nacional que não é do Ministério da Saúde, mas do Ministério da Mulher, no final das contas, né? Legislar em causa própria, isso é muito bom, né? Isso, com certeza. É preciso falar a respeito disso, assim. E o que é que mais provoca o câncer? A gente fala muito da questão genética, hereditária, mas fatores ambientais, alimentares e até da nossa própria forma de vida, da nossa rotina, acabam impactando e favorecendo ou não esse desenvolvimento. Isso é bem interessante falar, porque é mais um mito assim, que envolve a doença câncer. A gente pensa que está tudo relacionado à hereditariedade, quando não está. Então, 90% dos diagnósticos de câncer, eles são de causas adquiridas, de mutações adquiridas. Mutações que a gente não herdou de familiares, que a gente adquiriu ao longo da vida por conta dos nossos hábitos, ao que a gente se expôs. A vírus que a gente se expôs, aos nossos hábitos de vida, ganho de peso, dieta, consumo de álcool, tabagismo. Então, assim, esses são os principais fatores de riscos ambientais que estão envolvidos no desenvolvimento dessas mutações, que são mutações adquiridas. As mutações hereditárias, elas também existem, o câncer ele pode ser hereditário, mas é menos de 10% dos casos. Então, assim, o que é mais forte como causa são os nossos hábitos de vida, o que a gente faz, né? Não são causas hereditárias. E muita gente acha até que o câncer é algo que nasceu, que cresceu, que apareceu ali. E, na verdade, é justamente isso que a senhora estava explicando. É uma mutação, uma deformação, podemos dizer assim, isso, né? Isso, em um gene que pode ser adquirido, que você não herdou isso do seu pai. Em alguns casos, ele é hereditário, você pode ter dado da sua mãe ou do seu pai, mas que, na grande maioria das vezes, esse defeito veio de algum hábito, né? Que você... Enfim, algum vírus, como é no caso do câncer de colo de útero, que o HPV está muito associado. No câncer de mama, a obesidade está muito associado ao desenvolvimento do câncer de mama. Então, assim, é algum hábito que essa pessoa tinha e que fez com que desenvolvesse esse defeito em um determinado gene. É importante falar até um pouco mais sobre o câncer de mama, já que a temática da gente hoje aborda a feminilidade desse processo, né? Isso. E no câncer de mama, em particular, o diagnóstico precoce pode ser favorecido até com o autocuidado, né? Com aquela observação natural que a mulher já costuma ter até mais que o homem, no final das contas. Então, o diagnóstico precoce é o que pode salvar vidas, porque através do diagnóstico precoce a gente consegue ter uma doença curável, né?
Aí, assim, a gente está falando do autoexame. O autoexame é importante para quê? É importante para a mulher se conhecer. Porque se ela tem o hábito de realizar o autoexame, de palpar suas mamas, o que vai acontecer? Se ela perceber uma alteração em relação ao mês anterior, isso pode levá-la a procurar um atendimento médico. Mas o autoexame hoje, a gente não tem essa orientação assim forte para prevenção. É mais para um autoconhecimento. Porque o que a gente quer é detectar lesões que não sejam nem palpáveis. Então, o que a gente precisa é que mulheres procurem mastologistas a partir dos 40 anos para fazerem uma mamografia. Antes disso, se sentir alguma coisa alterada, se tiver uma história familiar positiva, precisa também procurar um mastologista. E importante, ir pelo menos em qualquer idade, ir a algum médico uma vez por ano, para que sejam realizados um exame físico, exames laboratoriais, exames complementares de acordo com a necessidade daquele indivíduo. Então, essa é a forma da gente conseguir fazer um rastreamento populacional, que a gente chama, que é justamente para isso, para ter esse diagnóstico precoce. Porque o ideal é que eu dê diagnóstico para essas mulheres antes de ter lesões palpáveis, para que eu tenha um câncer bem inicial e consiga oferecer um tratamento curativo, que é o que a gente quer. É importante destacar também que essa detecção precoce não significa dizer que você vai perder a mama. Há pessoas que fazem uma associação direta de uma coisa com a outra. E no final das contas, a detecção precoce pode justamente provocar o oposto, né? Exatamente. Porque a detecção precoce é uma lesão muito pequena, então é muito mais fácil, né, falando assim, para uma mastologia fazer uma cirurgia conservadora do que quando a gente tem uma lesão grande. Que aí até por segurança da paciente, se for um nódulo grande, acaba tendo que tirar um tecido mamário maior e tendo que fazer uma cirurgia maior e às vezes evoluindo até para uma mastectomia radical, que quando perde a mama toda. E quando há essa mastectomia radical, a retirada integral ali da mama, já existe um projeto que permite à mulher ter uma prótese, não é? Para minimizar esses efeitos negativos da retirada. Até de forma imediata, em algumas situações. É porque o câncer de mama, ele é um nome que são várias doenças. Então, assim, são vários subtipos. Então, em alguns subtipos, a gente consegue indicar que essa prótese seja colocada de forma imediata mesmo. Né? E aí, claro, vai ter as circunstâncias de ser SUS, de ser privado, de questões burocráticas, mas existe sim a possibilidade da mulher ser operada e de forma imediata ser colocada uma prótese. Esteticamente, melhora a autoestima. Algumas vezes o mamilo, né, o bico do peito, ele não pode ser preservado na cirurgia, mas a gente tem assim outras técnicas para que fique esteticamente bem também. Tem tatuagens agora que é possível fazer, para que seja possível manter uma estética e que essa mulher não perca tanto de autoestima por conta das modificações no seu corpo. Pode também parecer algo simples, como dissemos no princípio, mas acredito que deve ser considerado um grande avanço no final das contas. Sim, né? grande avanço. A tatuagem do mamilo, assim, é algo que devolve... porque, esteticamente, quando você olha para uma mama só com a prótese e sem o contorno, né, da auréola, é diferente. Então, para elas se olharem no espelho e ver que tem aquele contorno é algo, assim, muito impactante. E tem pessoas até na cidade que têm projetos que trabalham com isso, que fazem esse tipo de trabalho, é muito bonito. A retirada da mama significa a cura do câncer de mama? Então, interessante essa pergunta. A gente só indica a cirurgia para aquelas pacientes que não têm doença metastática, né? Então, quando a paciente ela é indicada à cirurgia da mama, é porque ela não tem doença metastática. E a finalidade desse tratamento ela é exatamente essa, ela é curativa. Para aquelas pacientes que possuem doença à distância, que possuem doença no fígado, no pulmão, que a célula da mama ela já migrou para outros locais, a cirurgia não é indicada. A cirurgia só é indicada se, por exemplo, for uma lesão que esteja ultrapassando a pele, que esteticamente esteja comprometendo muito a funcionalidade dessa paciente, então a gente faz uma cirurgia paliativa, que a gente chama. Então, para aquela paciente que ela tem indicação cirúrgica, a finalidade do tratamento ela é curativa. Então, às vezes, o paciente, não queria operar, mas se pode operar, esse é o caminho, porque é a chance realmente de ficar curado. Aí, após a cirurgia, vai ser avaliada se tem necessidade de um tratamento complementar, com quimioterapia, com radioterapia, mas a cirurgia é algo que pode sim dar
ser o tratamento definitivo para a paciente, né? E diminuir a chance de recidiva, que é dessa paciente retornar a ter o câncer. A questão da químio e da rádio, posterior a uma eventual cirurgia, tem justamente essa finalidade? Exatamente, de diminuir a chance de recidiva. Algumas situações, a paciente não tem lesões metastáticas, não tem lesões em outros órgãos, mas o que acontece? A lesão da mama ela é muito grande e ela aí dificulta o tratamento cirúrgico. Então, a gente pode oferecer uma quimioterapia que a gente chama de neoadjuvante, que é uma quimioterapia com a finalidade de reduzir o tumor para que ele seja operável. Então, a gente também pode caminhar nessas circunstâncias, desde que a paciente não tenha lesões que a gente chama à distância, que não existam lesões metastáticas. E uma coisa que eu queria falar, porque sempre quando eu falo com doença metastática não é igual à morte, né? As pacientes, principalmente de mama, têm vivido com doença metastática por muitos anos, 10 anos, 12 anos. Então, hoje a gente tem muito tratamento que a gente pode oferecer para essas pacientes que podem dar qualidade de vida e que elas podem ter uma sobrevida importante. Então, não é porque também não operou que vai morrer, também não é isso, tá certo? As pacientes podem viver bem com doença metastática e, enfim, viajam, têm sua qualidade de vida preservada. A gente só falou agora de câncer de mama nas mulheres. Isso. E é importante dizer que, apesar de raro, homem também pode ter câncer de mama. Eu, inclusive, já conheci, já entrevistei uma pessoa que enfrentou a doença e conseguiu também vencer. Como é que é essa realidade, já que muita gente nem faz ideia que, de fato, isso pode acontecer? É bem mais raro e está relacionado, assim, a maioria dos casos está relacionado à causa hereditária. Porque uma vez que você tem o câncer de mama como um grande... sendo alimentado, digamos assim, pelo o hormônio sexual feminino, o estrógeno, você tem que lembrar que o homem não tem esse hormônio, né, circulante em tanta concentração. Mas, nos casos do homem, ela pode estar relacionada a uma causa hereditária. Ter tido uma mãe que já teve tido câncer, ou mais alguém na família. Então, tem uma mutação de um gene específico da mama, que é o gene do BRCA1 e 2. E aí, a maioria dos homens que têm câncer de mama, eles têm essa mutação, porque eles herdaram essa mutação. Então, a origem, a causa desse câncer, ela foi hereditária. Aí, pode acontecer no homem, mas é mais raro. A questão, assim, também da percepção é semelhante ao dos casos de câncer de mama na mulher? E como eles não têm, assim, uma glândula mamária, então eles percebem uma nodulação. Talvez seja até mais fácil de perceber essa alteração, justamente por isso, né? Não tem a glândula mamária. Aí percebem uma nodulação e procuram algum médico. Nunca vai procurar um oncologista primeiro, né? Talvez um mastologista também não, né? Talvez um clínico geral para fazer essa... O que confunde um pouco, às vezes, é que algumas medicações podem causar o que a gente chama de ginecomastia, que é o aumento da mama no homem. Aí, os pacientes que têm ginecomastia, a gente precisa ter uma palpação, né? Precisa que algum médico palpe para poder sentir se é só glândula mamária ou se tem algum nódulo ali. Então, recado dado também para os homens aqui, tá? E agora, eu queria fazer uma pergunta, doutora. Como é o suporte ofertado hoje pelo Ministério da Saúde, pelo SUS? Existem políticas públicas efetivas de combate ao câncer de mama, um fortalecimento da rede? Sim. Em relação tem um programa do Ministério da Saúde, que é o programa de rastreamento, né? Que garante a essas mulheres a realização da mamografia. Então, funciona, né? Essas mulheres conseguem realizar a mamografia. A gente só tem aí uma questão de indicação. A Sociedade Brasileira de Mastologia trabalha com a indicação de rastreamento a partir dos 40 anos. Certo. O Ministério da Saúde a partir dos 50. Mas essas mulheres entre 40 e 50 anos que tiverem algum risco adicional ou que sentirem algo, elas conseguem realizar também esse exame. Então, é um programa que existe, que ele é efetivo, né? Agora, às vezes, as mulheres demoram a procurar ajuda, demoram a ir em médicos. Às vezes, algumas vezes realmente não vão, passam 4, 5, 6 anos sem ir para consultas de rotina. Então, eu acho que um recado muito importante é que, anualmente, não só para a mama, né? Tem um colo de útero também, que essas mulheres procurem um médico. Pode ser um médico do posto de saúde, que elas vão ter um acesso mais rápido, né? Do seu bairro. E aí ele faz a solicitação desses exames e, se caso
vier algo alterado, ele vai encaminhar para um especialista. Esse diagnóstico tardio é talvez o maior dificultador do tratamento contra o câncer de mama? Com certeza. Até assim, eu faço um ambulatório SUS de clínica médica, não de oncologia, numa faculdade privada aqui do estado, e eu puxo muito isso dos meus alunos, que o rastreamento tem que ser feito pelo clínico, porque os pacientes não vão procurar um oncologista para fazer exames. Então, todo clínico tem que solicitar esse rastreamento. Se a gente faz rastreamento populacional, não só do câncer de mama, do câncer de colo de útero, do câncer de intestino, do câncer de pulmão, do câncer de próstata, a gente consegue ter detecção de lesões precoces e a gente consegue tratar pacientes de forma curativa. Quando um paciente, ele procura uma unidade de saúde porque ele está tendo um sintoma de uma neoplasia, a probabilidade dessa neoplasia ser avançada é muito grande, porque o câncer ele não costuma dar dor no começo. Não costuma ter sangramento no começo. Então, quando ele vem dar sintomas, é porque a probabilidade de ser uma doença avançada é grande. Então, a gente tem que motivar a população a procurar, pelo menos uma vez no ano, ir ao médico, para que seja feito o rastreamento de acordo com a idade e do sexo e dos fatores de risco. Eu já entrevistei uma vez uma pessoa que teve diabetes e disse que a vida dela, depois da doença, passou a ser melhor por conta dos impactos, as mudanças que ele teve de implementar para cuidar um pouco melhor da saúde. No caso do câncer de forma geral e até do câncer de mama, como é esse pós-cirurgia, o pós-rádio, o pós-químio? O pós, assim, o primeiro ano do pós é um momento de muita tensão, falando de uma parte psicológica, porque elas acham que a qualquer momento vai acontecer a recidiva. Mas a gente orienta o quê? Eu sempre digo assim, o que é que você pode fazer por você para que diminua a chance desse câncer retornar? Então, uma alimentação associada à atividade física é algo que tem um impacto muito importante no desenvolvimento do câncer, uma vez que é um câncer que geralmente é um receptor hormonal positivo. A gordura, a nossa gordura, ela é convertida através de uma enzima no nosso corpo em hormônio. E aí, uma vez que eu me mantenho no peso adequado, que eu não tenho tanta gordura, eu não tenho a síntese, né, a formação desse hormônio. Então, isso já diminui a chance dessa paciente ter uma recidiva. Então, dieta, atividade física é muito importante nesse pós. Aí, até uma coisa que às vezes elas acham que não podem fazer, porque algumas vezes precisam tirar o que a gente chama de linfonodos axilares, mas pode sim fazer atividade física, né? A depender de cada cirurgia. E não fumar, não beber. Então, isso aí, bebida alcoólica, isso aí é fundamental importância para evitar essa recidiva. E seguir, a gente disse que é um segmento clínico. Então, após o câncer, a gente costuma ver essa paciente a cada 3 meses. Então, no primeiro ano, a cada 3 meses, essa paciente ela vai para a consulta para ser examinada. E as mamografias anuais continuam. Algumas situações, a gente diminui o intervalo de tempo para 6 meses de realização dessa mamografia. Então, tem um segmento clínico depois importante. Essa paciente ela nunca recebe alta da oncologia. Pelo menos nos próximos 10 anos, ela fica sendo vigiada, digamos assim, para que não ocorra. E eu sempre falo, e se ocorrer, a intenção é que a gente consiga diagnosticar de uma forma precoce, que seja possível oferecer um tratamento curativo novamente. No final das contas, esse acompanhamento acaba sendo extremamente positivo, né? Porque até num eventual caso de recidiva, você já tem um profissional ali pertinho para minimizar qualquer complicação, não é, doutora? Exatamente, para encaminhar e dar todo o direcionamento. Então, mas você sabe que às vezes os pacientes somem do consultório, terminou... Acontece também. Já estou bem, não preciso voltar. Mas é outro desafio para o médico, né? É outro desafio. Desafio para o médico, para a equipe de enfermagem, para a recepção, porque a gente faz busca ativa, a gente pede para ligar, para saber por que não foi, porque é necessário que elas tenham adesão também ao pós-tratamento, né? A única forma de conseguir diminuir a recidiva. Eu queria só reforçar que a atividade física, a boa alimentação e bons hábitos, como, por exemplo, manter aquelas 8 horas de sono, sempre que puder dar uma diminuída no ritmo, espairecer um pouquinho para diminuir a carga de estresse, de ansiedade do cotidiano, contribuem bastante para evitar o desenvolvimento não só do câncer, mas da maioria das doenças, de né? outras patologias, né? Patologias crônicas, né? Cardiovasculares, AVC,
AVC, enfim, tudo, hábito de vida está relacionado no final a todas essas doenças, ao desenvolvimento dessas doenças. E é importante manter hábitos de vida saudáveis, né? Eu vou facultar esse último minutinho aqui da nossa entrevista para a senhora mandar seu recado para a nossa audiência, deixar o seu @, caso alguém queira tirar alguma dúvida contigo lá pelo direct do Instagram. Fique à vontade, a câmera é sua. Então, assim, o que eu gostaria de falar para as mulheres, principalmente nessa temática, né, do Agosto Lilás, é que se alguma situação se sentirem coagidas ou alguma situação de humilhação, alguma situação vexatória, que procurem ajuda, que vocês não estão sozinhas. Então, comecem dentro do centro que vocês fazem tratamento, conversem com psicólogos, conversem com as pessoas que estão ao redor, porque é uma violência psicológica, né, que pode estar sendo enfrentada em casa, e a Lei Maria da Penha já coloca isso como um tipo de violência contra a mulher, a violência psicológica. Então, procurem ajuda. E vocês podem me encontrar no Instagram, nas redes sociais, o @ é doutora Manuela Galvão. Obrigado, doutora Manuela Galvão, médica oncologista, que conversou com a gente sobre a importância, né, do acompanhamento da família, dos companheiros, as mulheres que estão enfrentando qualquer tipo de câncer, mas em particular do câncer de mama. E esse conteúdo que você acabou de assistir fica disponível no nosso canal no YouTube. É só colocar lá na ferramenta de busca TV Assembleia Alagoas, que você vai encontrar esse vídeo salvo, todo bonitinho, formatado aqui pela nossa equipe técnica, e é possível compartilhar esse link para que outras pessoas recebam também essas informações tão importantes que podem contribuir para salvar vidas e até para melhorar a qualidade de vida de tanta gente que pode estar passando por alguma dificuldade. Nós agradecemos pela sua companhia e até a próxima.